Eu vou, eu vou começar a apresentação aqui falando um pouquinho do tema, né? E até pegando um pouco do gancho do professor, né? Ele colocou que as tecnologias, né, elas de alguma forma vão impactar e impactam nas relações de trabalho. Aqui eu vou falar exatamente de uma tecnologia que impacta diretamente na jornada do afastado, na jornada do absenteísmo, tá? Aqui, né, nessa apresentação, eu vou dividir minha fala em três blocos, mas antes eu queria me apresentar, né? O professor já até comentou, eu sou médico de trabalho de formação, graduei em medicina pelo UFMG, também me especializei em ergonomia, produto e design ao longo da minha carreira. São formações pouco comuns para médicos, né? Mas a vida foi me trilhando por esse caminho, principalmente por essas interfaces com a tecnologia. Eu tenho 15 anos de experiência aí nessas áreas, né? Saúde, tecnologia e saúde ocupacional. E hoje eu trabalho na 3778, né? E é exatamente um pouquinho da tecnologia da 3778 que eu vou comentar. Antes de entrar no assunto da palestra em si, eu sempre mostro essa foto aqui, principalmente em reuniões virtuais, né? Por que que eu mostro essa foto? Porque aqui está um pedaço da minha família, né? Tem o pequeno Lucas, a pequena Luísa, né? E a minha esposa, Satomi. E eles, né, são pessoas que eu faço questão de passar tempo, né? De estar sempre presente junto com eles, né? E sempre que eu estou em algum local de trabalho, palestra, evento, eu mostro essa foto para pedir um compromisso de vocês, né? Principalmente em reuniões virtuais, eu estou trocando meu tempo que eu geralmente tenho com eles para ficar com vocês e falar com vocês. Então, eu queria que vocês também me dessem a mesma prioridade, né? Me dessem esse momento aqui de prioridade. Estou trocando, estou deixando essas duas fofuras aqui, trocando o tempo que eu tenho com eles para ficar com vocês, e isso é o maior prazer. Mas também ó, eu queria, como contrapartida, né, que vocês também me dessem a prioridade, né, e esquecessem um pouco o celular, esquecessem outras formas de distração para a gente concentrar aqui, tá bom? Se vocês não fizerem isso, eu vou contar para os dois, tá? Então eles vão ficar bravos, vão ficar chateados com vocês, tá? Então eu conto com esse compromisso aí de todos, tá? Minha fala aqui vai ser dividida em três blocos, né? O primeiro, eu vou falar um pouquinho. Aqui eu não quero. A intenção minha aqui não é falar sobre. Não é fazer propaganda da empresa, tá? Não, não é esse o ponto, mas de alguma forma eu tenho que apresentar o produto que a gente entrega no mercado para chegar no segundo bloco, que é eu chamei de tecnologia dos bastidores, né? Aquilo que está por trás do produto gestão de absenteísmo, tá? Então, o primeiro bloco aqui é para apresentar o produto de gestão de absenteísmo, o segundo para falar da tecnologia que está por trás, e o terceiro eu vou ficar à disposição para perguntas, né, e dúvidas que eventualmente surgirem, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro bloco. Só beber uma aguinha aqui. A gente já começa. Então, a 3778 é uma empresa de saúde corporativa. A gente atende clientes de todos os segmentos de saúde que, eventualmente, uma empresa precisa, desde saúde ocupacional, engenharia de segurança do trabalho, saúde assistencial, saúde mental, todos esses blocos de saúde que as empresas precisam, a gente consegue fornecer, tá? É, a 3778 tem 1.700 clientes ativos, tem 1,5 milhão de vidas cobertas. A gente tem um porte aí interessante no mercado, tá? Aqui tem algumas notícias sobre a 3778, eu vou pular isso, não é objeto aqui da nossa reunião. E a gente, na 3778, existem quatro grandes blocos de produtos, né? A gente tem um primeiro aqui de saúde ocupacional e segurança do trabalho, que é um bloco bem interessante e que é parte daquilo que a gente. é, Opa, é que eu me atrapalhei aqui na tela. Só um minuto. Vocês estão vendo minha tela normal, Tom, né? O segundo bloco de saúde assistencial, atenção primária, saúde nutricional e mental. O terceiro bloco, que é o que nós vamos falar aqui hoje, que eu vou comentar aqui hoje, gestão de afastados e absenteísmo. E o último aqui, a terceirização de mão de obra de saúde para as empresas e gestão dos ambulatórios, tá? Então, esses aqui são os focos da empresa. Do ponto de vista de apresentação do produto de gestão de afastados, eu trouxe aqui a própria. A gente tem um nome carinhoso para esse produto, né? Como o nome do produto é gestão de afastados,
A gente chamou o próprio produto de GABS, que é a contração de gestão de absenteísmo. Ó, desculpa, como produz aqui a gestão de absenteísmo, a gente chamou o produto de GABS, que é a gestão do absenteísmo. E essa GABS, ela ganhou vida e ela vai se apresentar aqui. Tomara que vocês consigam escutar o áudio, tá? Eu não sei necessariamente vocês vão conseguir escutar esse áudio. Vamos ver se vai dar certo. Não estou escutando? Vou ver se consigo configurar aqui via Zoom, se eu consigo colocar o áudio para tocar aqui para vocês. Espera aí. Aqui rapidamente, aqui eu não consegui. Acho que eu consegui, vamos ver. Se não tiver dado, né, então, infelizmente. Oi, tudo bem? Eu sou a Gabs. Sou uma agente de inteligência artificial especializada em gestão de absenteísmo. Agora deu? Na 3778, a maior health tech de saúde corporativa do Brasil, e eu quero transformar a forma. Vou começar de novo, que eu atrapalhei, né? Ela falando, deixa a Gabi se apresentar. Tudo bem? Eu sou a Gabs. Sou uma agente de inteligência artificial especializada em gestão de absenteísmo. Sina 3778, a maior health tech de saúde corporativa do Brasil, e eu quero transformar a forma como o RH cuida dos atestados dos colaboradores. Tem nada para simplificar os processos que tomam muito tempo do RH e reduzo custos com o absenteísmo. Recebo documentos relacionados à saúde e, em questão de minutos, eu leio, valido, organizo e disponibilizo para quem precisa. Sou treinada para identificar fraudes, inconsistências e garantir segurança jurídica. Mas eu não cuido só da burocracia. Quando encontro atestados com CIDs que exigem atenção, eu entro em contato com a pessoa. Casos de saúde mental, como CDF, ou doenças musculoesqueléticas, como CDM, eu pergunto como você está e direciono para um atendimento humano. Faço isso com agilidade e seguindo um treinamento rígido. Porque cada atestado é a história de alguém que precisa de atenção. Obrigada por me ouvir. Agora, passo a palavra para o meu criador, Bernardo Matosinhos, que vai mostrar como eu faço tudo isso. Então, a Gabs, ela se auto-apresentou aqui, né? Obviamente que é uma inteligência artificial, né? De fato, ele um algoritmo, né, que a gente usa para. Só um minuto, gente, que o computador que deu uma travada aqui. Acho que agora foi, que tá do meu lado aqui travou, tá? Então a Gabs, ela se apresentou, ela falou um pouquinho do papel dela, né, do que ela faz. E a ideia é que a gestão de absenteístas afastados, ela tem uma série de problemas, principalmente para o gestor que fica à frente dessa situação, né? Esse gestor, normalmente, ele tem uma série de desafios para lidar com todo o processo de afastados. Então, tem uma falta de visibilidade do dado de saúde, excesso de trabalho operacional, tem impacto no FAP, né? Toda pessoa que se afasta pelo INSS tem dificuldade com tecnologia, falta de visibilidade dos atestados, dificuldade com mudanças de desfecho, recolhimento indevido de impostos, tanto uma série de problemas que hoje existem, né? E que os gestores, normalmente, gestores e gestoras, né, têm frente a esses desafios, né? E a gestão de absenteísmo gestão de absenteístas afastados tem o papel de organizar todos esses fluxos. Eu vou mostrar na prática como isso acontece, tá? Como é que a gente faz isso, né? Primeiro, a gente tem uma jornada completa de soluções de absenteísmo e afastados. Então, começa desde a parte de gestão de documental, detecção dos pacientes que têm que ser afastados pelo INSS, até a jornada do INSS em si. Eu vou focar muito aqui nesses dois primeiros pontos, que em rosa aqui, representa a jornada da gestão de absenteísmo e depois tem a gestão de afastados. Tudo isso aqui a gente tem visibilidade de dados, né, dashboards, etc. Tá? Então, aqui mostra um pouquinho de como é o fluxo de recebimento de atestados. Então, a gente tem um fluxo que tem muito menos trabalho operacional para o gestor, mais saúde financeira para a empresa. Então, a gente centraliza todos os documentos e atestados que justificam o afastamento, então, não só atestados médicos, mas atestados de óbito, eventualmente, certidão de nascimento, atestado de casamento, de
doação de sangue, enfim, todo documento que justifica o afastamento, a gente centraliza num local só, a gente recebe através de um canal facilitado para o colaborador, o WhatsApp ou e-mail, então o colaborador consegue enviar por ali. O trabalhador ele consegue tem um tempo de preenchimento muito rápido, então menos de um minuto, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o vídeo. Ele envia os documentos, a gente lê esses documentos e a gente estrutura esse dado usando inteligência artificial. A gente construir o fluxo de modo que não só o próprio trabalhador consiga enviar, mas o gestor dele, um terceiro, né? Eventualmente o trabalhador pode estar ali sem conseguir fazer esse envio. Toda a triagem e validação de documentos é feito pela IA, pela Gabs, né? Ela lê esses documentos e ela consegue entender o documento, estruturar os dados. Se tiver alguma dúvida, ela pergunta ali para o trabalhador. A gente valida os dados do médico que emitiu os atestados especificamente, né? A gente valida na base do CFM para saber se o médico está ativo, se o médico, se os dados dele estão certos, né? Para fazer uma validação mínima dessas informações. A gente notifica automaticamente os documentos que são entregues. Então, o gestor daquele trabalhador, o trabalhador envia um documento, né, e a gente comunica o gestor dele, falando, ó, fulano apresentou um atestado. A gente não divulga CID, a gente não divulga outras informações, mas a gente já comunica aquele gestor para que ele tome alguma atitude, né? Então, a gente tinha um cliente que é de uma empresa, não vou falar o nome da empresa, mas vocês vão saber, né? É uma rede de fast food que tem aqueles quiosques com sorvete. Eu acho que dá para saber qual é. E aí, imagina que ali são poucas pessoas que trabalham, uma, duas no máximo, né? E quando um colaborador deles, dessa empresa, faltou e não avisou o gestor dele, o gestor ele não ficou sabendo, né? Ele só ficou sabendo depois que o quiosque não abriu e aí ele tomou ciência de que aquilo tinha acontecido. Ao passo que, se ele tivesse recebido essa comunicação automatizada, ele já poderia providenciar uma substituição, né, fazer um arranjo ali com as pessoas da equipe dele ali, né? Além disso, a gente tem dois trabalhos interessantes. A gente tem um trabalho de busca ativa para preenchimento dos atestados sem CID. Então, a gente tem um número de atestados sem CID, normalmente nas empresas, gira ali de 50%, 70% dos atestados. E o ponto aqui é que o atestado sem CID é uma informação que tem menos valor do que o atestado com CID. O atestado com CID, a gente consegue entender como está a saúde daquela população, daquelas pessoas em conjunto, e a partir disso, a gente consegue desdobrar em outras ações de melhoria contínua dentro da empresa. Então, a gente entra em contato com os colaboradores e, a partir do contato que a gente faz com os colaboradores, a gente procura entender o motivo do afastamento daquela pessoa para conseguir ter essa informação bem estruturada. E, além disso, a gente faz uma outra busca ativa, que pode ser no mesmo momento, né, se o atestado tivesse em CID, ou nos atestados com CID, a gente entra em contato para entender, principalmente nos casos de doença mental e atestados por CID-M, né, que são os CIDs de doença ósseo-muscular, a gente tenta entender o contexto daquela pessoa, através, tem uma enfermeira, né, que faz esse contato, é uma enfermeira não mais a Gabs, mas é uma pessoa, é um humano, né, que faz esse contato, que tenta entender o contexto daquela pessoa e saber se ela está precisando de algum recurso, se ela está perdida no sistema. É super comum, né? A pessoa vai no pronto-socorro uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então, assim, ela está perdida no sistema, ela não sabe qual recurso ela pode usar. A gente pode encaminhar as pessoas para programas internos da empresa, seja da própria empresa, seja de terceiros, ou seja da própria 3778. Então, a gente faz esse trabalho de entender o contexto da pessoa e direcionar para o melhor cuidado que ela precisa. Algumas pessoas estão bem orientadas, estão sendo bem tratadas, né? Então a gente não tem nenhuma ação. Mas para aquelas pessoas que estão perdidas, esse trabalho que faz bastante sentido, tá? O fluxo, né, eu vou mostrar aqui agora no vídeo, é bem simples. Então, através de uma primeira mensagem, um oi aqui inicial, existe ali uma mensagem de saudação e a gente envia um documento específico, né? Esse documento enviado, pode perceber aqui que ele já foi lido, né? Ele já gera um protocolo dessa interação que o colaborador, né, o trabalhador teve com o chatbot. A gente já estrutura o nome desse trabalhador, o CPF dele, finalzinho, e a empresa que ele trabalha, e depois estrutura os dados do testado que acabou de ser entregue, né? O nome do emissor, o local que foi emitido e assim por diante, né? Todas essas informações chegam para a nossa equipe e aqui
a gente sempre pede para o colaborador, né, o trabalhador, ele validar essa informação. Se ele falar que está tudo ok, ou se ele não falar nada também, a gente segue com o fluxo. Essa informação, né, a gente envia para o nosso time interno, e aqui a gente pode ter dois fluxos específicos. O primeiro fluxo depois eu vou explicar com mais detalhes. O primeiro fluxo o testado está tudo ok, não tem nenhum problema, está tudo válido, não tem nenhum tipo de problema. Então, isso a própria IA já devolve para o colaborador essa mensagem. Olha, o seu testado está ok, você está validado, e aqui está a sua mensagem de confirmação do recebimento, né? Que é o caminho, seria o caminho feliz do testado, tá? O fluxo geral, né, que eu vou entrar mais em detalhe aqui, então o trabalhador, ele envia o documento, pode ser uma lista de documentos aqui, pode ser por WhatsApp ou por e-mail. A nossa IA, né, a Gabs, ela lê esses documentos, digitaliza, estrutura esses dados e valida segundo critérios de aceitação. O que são critérios de aceitação? O atestado tem que ter nome, o atestado tem que ter o nome do médico, o atestado tem que ter ali alguns pré-requisitos, né? Se porventura tiver alguma falha, né, algum problema nesse atestado, vai para a equipe humana nossa, né, a equipe de especialistas ali. Essa equipe de especialistas valida esse documento. Ela pega o documento e vai ler o documento por inteiro para ver se tem algum problema. O mais comum aqui é nome errado, grafia difícil de entender, é, carimbo que está apagado, é muito comum também, né? O médico não reforça o carimbo está muito clarinho. Então, são esses os principais pontos aqui de dificuldade que a gente tem. Feito isso, a gente notifica o cliente, né, tanto o próprio colaborador, quanto, né, o trabalhador que enviou o atestado, quanto o gestor daquela pessoa que o documento foi entregue. Aí, aqui a gente separa em dois fluxos, né? Outros documentos a gente finaliza e atestados médicos e odontológicos, a gente faz uma segunda validação, que é uma validação quando existe alguma coisa a mais no atestado. Exemplo, rasuras, adulterações grosseiras, a gente também, não é muito comum, tá? É super raro, mas erros de ortografia, erros de concordância, né? Então, tudo isso a gente pega, e a partir do momento que existe algum critério desse sentido, né, que a gente chama de suspeita de fraude, a gente devolve para o trabalhador. Fala, olha, trabalhador, temos com esse problema aqui no documento, providenciar a troca, né? A gente nunca assume que a pessoa está agindo de má fé, mesmo porque eu caracterizar um documento como eventualmente falso, isso é um trabalho do CRM, né, dos CRMs estaduais, né, e da polícia, não meu, né? Eu sou médico, a empresa aqui tem uma outra atribuição que não ser policialesca, né? Mas, de toda forma, também a gente não pode aceitar um documento com uma rasura, né? Não faz sentido de outra forma, né? Não faz sentido ir por esse caminho. Então, a gente, sempre que existe situação desse tipo, passa também pela equipe de especialistas da 3778 e a gente faz as devidas notificações dessas pessoas, tá? E aí, a gente segue o fluxo aqui, fazendo a busca ativa dos colaboradores e quem tem que ser afastado pelo INSS, tem critérios para afastamento pelo INSS, a gente entra em contato para ajudar a pessoa a agendar a perícia, a fazer todo o processo de afastamento junto ao INSS, tá? Então aqui tem alguns critérios de aceitação e suspeita de falsificação, eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo, né? Que a ideia não é mostrar o produto, mas é o segundo bloco ali. A gente avalia o histórico de atestado dos trabalhadores, a gente detecta quem tem que ser afastado pelo INSS, a gente faz orientação para agendamento de perícia. Isso aqui é uma coisa que mudou muito no INSS, né? O INSS ele delegou, aliás, ele delegou não, ele delegou ao próprio trabalhador para fazer todo o processo e, ao mesmo tempo, restringiu as empresas de ajudar o trabalhador. Então, acaba que muitas pessoas, assim, é muito comum, que as pessoas não conseguem agendar a perícia, né? E a gente tem um trabalho aqui justamente de ajudar as pessoas no agendamento da perícia, seja através do WhatsApp, de ligação, de videoconferência, a gente, de algum jeito, dá um jeito de ajudar as pessoas para agendamento, né? E todo o status de afastamento do colaborador, né, do trabalhador, é acompanhado via e-mail. A gente sempre vai notificar um ponto focal da empresa que for responsável pelo processo, o gestor daquele trabalhador, o gestora daquele trabalhador, para que eles acompanhem, né? A pessoa, depois que a pessoa ela é encaminhada ao INSS, está afastada pela Previdência, ela some do radar da empresa e as lideranças ali, a empresa, vão ter que sem saber absolutamente o que está acontecendo, né? Então, a gente tem um sistema que faz todo esse monitoramento, né? Tem sincronização com o DataPrev, a gente monitora todo o trabalho, gera worklists para a empresa, acompanha os eventuais limbos trabalhistas, né? A gente evita que isso aconteça.
A gente sinaliza os casos que podem ter impacto no SAT e no FAP, a gente atua dentro do mesmo padrão em todas as agências do INSS, justamente para conseguir ter um padrão mínimo ali dentro das agências. As agências são extremamente heterogêneas, né? São diferentes, então a gente consegue dar uma padronificada nisso. E todos os trabalhadores, a gente consegue ter uma comunicação bem próxima. Então, quando ele está numa situação de afastado menor do que 15 dias, a gente tem a busca ativa para entender os CIDs, busca ativa para encaminhar a pessoa para os cuidados mais interessantes. A gente consegue, se o cliente tiver os dados de plano de saúde, a gente consegue analisar os dados do plano de saúde e encaminhar aquele colaborador, né, aquele trabalhador, no local que ele mais vai ser bem cuidado, mediante a doença que ele tem, né, o acometimento que ele tem, identifica as pessoas que são afastadas pelo INSS. E nos atestados, né, nos afastamentos superiores a 15 dias, a gente vai estar próximo desse colaborador, desse trabalhador, para fazer a navegação dele no INSS. Tem, nesse fluxo aqui, diferente dos afastados menores do que 15 dias, é todo humano, porque a gente percebeu que a atividade humana, que é muito importante, a pessoa está fragilizada, está com dúvida, está perdida. Um bot aqui, a gente até fez um bot, mas não foi legal a experiência, né? Então a gente tem o atendimento humano aqui, com as pessoas e acompanha esse processo ao longo de todo o tempo pro WhatsApp. O próprio trabalhador, se ele tiver dúvida, ele pode entrar em contato com o WhatsApp que a gente ajuda ele em qualquer momento, né? A gente tem aqui dentro desse produto algumas taxas, alguns indicadores de resultado. Então a gente consegue cruzar a folha de afastado do cliente com os dados de afastado do INSS para fazer com que a empresa evite ter custos indevidos com impostos, principalmente recolhimento de FGTS, quando o colaborador está afastado com um afastamento do tipo B91 e na folha está B31, a empresa está recolhendo FGTS indevidamente, o que não é necessário, e esse dinheiro, depois que vai para o Tesouro da União, dificilmente a empresa consegue reverter. Consultas, a gente tem algumas consultas pré-perícia no INSS. O que é isso? Antes do colaborador, né, antes do trabalhador ser encaminhado do INSS, a gente faz uma consulta com o médico nosso para organizar a vida do trabalhador. O que eu chamo de organizar a vida do trabalhador? É pegar todos os documentos que ele tem, de exames, laudos, etc., e colocar numa história coerente que o perito consiga avaliar, né? Durante a minha formação na residência, eu fiz estágio nas agências da Previdência Social, e assim, o trabalho do perito parece, né, fácil, né? Assim, ele está ali, vai só fazer perícia, é rápido e tal. Mas ele tem um trabalho extremamente difícil de avaliar casos que normalmente são muito complexos. Ele tem, em média, de 5 a 7 minutos para fazer essa avaliação, com uma pressão de todos os lados, né? Principalmente do trabalhador que está à frente dele ali, das empresas, da chefia do INSS. Então, é uma atividade muito complexa, né? Sem contar o risco é, de violência, risco de assédio, risco de, né? Enfim, das mais variadas fontes ali. Então, a atividade pericial é muito difícil, e a gente consegue ajudar o perito a resumir a história do trabalhador para que ele tome a melhor decisão dele, né? A gente nunca fala aqui é, o que ele deve fazer. A decisão é pericial, é do próprio perito. Porque a gente organizando as informações é muito mais fácil para o perito tomar determinadas decisões, principalmente na disponibilização, no estabelecimento de nexo ocupacional ou não, né, na refutação do nexo ocupacional. E a gente tem clientes, tá, que aqui não tome esse indicador aqui como indicador comercial, né? A gente não tem esse mesmo resultado em todos os nossos clientes, não é a realidade. Só que clientes que são muito desorganizados do ponto de vista de fluxo, a gente consegue ter impactos muito expressivos no tempo de afastamento dos colaboradores. Porque como a gente valida o documento, a gente faz a navegação, a gente encaminha para o local mais adequado de tratamento, etc., a gente consegue fazer com que as pessoas, né, melhorem, né, e sejam melhor conduzidas durante o afastamento e tenham impactos interessantes, né? Aqui foi um cliente bem específico, muito desorganizado. Não vou nem citar para vocês para que vocês não identifiquem, né? Mas que teve um impacto bem interessante do ponto de vista de afastamento, tá? A gente identifica B91, a gente contesta aqueles que fazem sentido, a gente automatiza a extração do FAP e a gente contesta coisas do FAP que não fazem tanto sentido, né? A gente tem aqui erros das mais variados, erros de cálculo, erros de matemática mesmo, tá, gente? Estou falando aqui de matemática simples.
erros de atribuição de B91 para empresas de outro CNPJ para essa, o CNPJ do cliente. Então, a gente tem um pouco de tudo, a gente consegue ter economias expressivas com isso, tá? Isso tudo a gente tem dashboards, indicadores para o cliente ver. Feito esse primeiro bloco aqui, eu terminei mostrando primeiro o que é a gestão de absenteísmo que eu comentei, né, que é a Gabs. Agora eu vou falar um pouquinho da tecnologia por trás da Gabs, né? Vocês viram ali a interface que o usuário tem, né, que o trabalhador tem para enviar o atestado. Vocês viram que é super simples, em minutos ele tem um atestado validado, só que por trás disso, para que isso funcione, existe um trabalho muito, muito, muito grande ali, tá? Então, qual que é a tecnologia que está ali por trás? Então, para fazer a solução como um todo, a gente tem uma arquitetura modular. O que é uma arquitetura modular? Cada um dos microfluxos para fazer com que o atestado seja lido, interpretado, analisado, a gente separou em vários fluxos, e cada fluxo tem uma especialidade específica. E com multi-agentes. Então, a gente tem vários agentes de IA para fazer esse trabalho. Tá? Então, hoje a gente tem 12 fluxos modulares e 5 agentes de IA para organizar todo aquele trabalho, né, de ler um simples atestado. Parece pouco, né? Mas quando a gente vai colocar isso no papel, por trás dos bastidores, é uma solução bem complexa, né? E por que que a gente escolheu fazer dessa forma? Essa estrutura modular, ela permite a gente substituir e aprimorar cada um desses pequenos módulos, né? A gente não precisa parar o fluxo todo para fazer manutenção, para melhorar, para eventualmente corrigir algum erro, né? A gente consegue parar só aquele pequeno módulo específico e fazer esse tipo de abordagem. Então, os fluxos modulares aqui, só para citar, tá, gente? Não vou entrar em detalhes em cada um dos fluxos, mas a gente tem fluxos aqui de recepção dos documentos, eu tenho que ter fluxo de extração do documento, de identificação, seja uma identificação por IA, e quando a IA não consegue uma identificação humana, validação também por IA ou validação humana, fluxos de integração, notificação, envio, suporte, de erros do workflow, né? Toda vez que tem um erro, eu tenho que ser notificado, eu tenho que ficar sabendo, e de integração manual, aqui é um fluxo contingencial, né? Vamos supor que alguma ferramenta ela sai do ar. Semana passada, a AWS saiu do ar, né? Muitas ferramentas no mundo inteiro ficaram fora do ar durante muito tempo. Nós não fomos afetados porque a gente usa a tecnologia do Google, né? Mas eventualmente poderíamos ser afetados, e para isso a gente tem um fluxo manual para contingência, né? E os agentes aqui, a gente tem agentes com IA de recepção de documentos, de identificação, de extração das informações, de validação e de suporte. Então, todas essas ferramentas elas são feitas em conjunto para funcionar e fazer aquele vídeo, para aquele pequeno videozinho acontecer, tem tudo isso aqui por trás que acontece, tá? Do ponto de vista de fluxo, também não vou entrar muito em detalhe, mas aqui estão um pouco dos 12 fluxos que eu comentei. Eu trouxe aqui mais para título de vocês verem a complexidade da arquitetura que a gente construiu, né? Então, cada um daqueles fluxos ali tem várias níveis diferentes de complexidade, desde fluxos bem simplesinhos, né, até fluxos que são extremamente complexos, tem várias partes, unificados, né? Então, são bem variados na complexidade, mas isso tudo aqui é para fazer aquele 1 minuto funcionar, aquele único minuto ali do WhatsApp para o colaborador, né, o trabalhador enviar o atestado, e ser lido, validado, e a gente dar uma resposta afirmativa para ele. Então, tudo isso envolve todos esses fluxos que eu estou mostrando aqui na tela, né? E além disso, tem várias ferramentas ali por trás. Então, a gente tem a API do WhatsApp, a gente tem o e-mail, a gente usa hoje, né? Um pouco o LLM, a gente usa o da OpenAI, né, o ChatGPT, a gente usa da Anthropic também, o Cloud, a gente usa bancos de dados, a gente usa soluções em nuvem, enfim, a gente tem uma arquitetura aqui que coordena, né, integra todas essas ferramentas em conjunto, tá? E aí, cada agente que eu comentei, né, desses 5 agentes ali, o agente de recepção, identificação, extração, validação e suporte, ele atua de uma forma orquestrada, e esse fluxo é ativado conforme a necessidade daquele documento, daquele colaborador, daquele trabalhador, quando envia uma informação para a gente, tá? Então, a gente recepciona o documento que é enviado, a gente identifica o próprio trabalhador, a gente identifica a empresa que ele trabalha, a gente extrai as informações do atestado, a gente tem que ler o documento, entender qual que é o nome do médico, qual que é o nome do próprio trabalhador, qual que é a identificação dele,
o CID, o número de dias de afastamento, a data que foi emitido, né? A gente valida essas informações, notifica as pessoas que têm que ser feitos, né? A gente tem suporte, então se o trabalhador ele tem alguma dúvida, a gente tem um bot de suporte e um bot de erros, aqui mais para as questões administrativas, né? A gente tem algum erro, a nossa equipe é notificada para a gente entender o que aconteceu e corrigir o mais prontamente possível, né? E por que que a gente fez essas escolhas, né? De ter vários fluxos, várias ferramentas integradas, né? Porque a gente percebeu que existem alguns diferenciais técnicos ali. A gente tem uma arquitetura modular com agentes especializados, então a gente pode dar manutenção de maneira segregada, modular de fato. A gente consegue integrar várias ferramentas, eu mostrei para vocês aqui várias ferramentas de diversas naturezas, a gente consegue integrar. A gente usa IA generativa para classificar semanticamente os documentos que chegam para a gente. Então, a IA nossa consegue entender o documento e, e dar um sentido para esse documento, né? É isso que é classificação semântica, é basicamente isso. A gente tem camadas de automação e fallback humano. O que é fallback humano? Sempre que tem essa palavra, né, em tecnologia, fallback, é quando sempre que existe uma falha ou uma inabilidade da inteligência artificial, a gente transborda isso para uma equipe de humanos, de especialistas, para que essas pessoas consigam dar o contexto que a IA não tem não, né? Que ainda não tem, né? Hoje em dia está tão rápido as coisas que não dá nem para falar que não tem, né? Que ainda não tem e consegue dar sentido para as coisas, né? A gente tem IA generativa, com diversas tecnologias. A gente faz um monitoramento contínuo, tem log de tudo e tem uma observabilidade nativa. O próprio fluxo consegue observar o fluxo e qualquer erro ou dificuldade, isso é notificado para a equipe. Então, isso tudo ajuda muito nesse processo, tá? Aqui eu trouxe alguns grandes números, né? Esse fluxo ele é novo, tem mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses, então ele é recente. A gente está com mais ou menos 50 mil documentos processados, então o volume é pequeno, né? É pequeno, mas para a nossa realidade aqui, mas é um quantitativo interessante, né? 50 mil não é pouca coisa. Todos os documentos foram analisados por IA, né, nesse fluxo, com 65% sem validação, sem intervenção humana, ou seja, 35% vai para alguma intervenção humana para double check, para poder ver algum tipo de inconsistência, né? O tempo médio de validação é de 1 hora, então a validação é extremamente rápida ali dentro do fluxo, né? E o tempo médio que a gente consegue economizar dos RH das empresas é de mais ou menos 4 horas. Aí depende, lógico, né? Do tamanho, do porte da empresa, mas mais ou menos 4 horas por dia a gente está aliviando de trabalho operacional dos clientes aí, tá? Então, eu finalizo aqui essa segunda parte, né, de mostrando um pouquinho o que está debaixo do capô, né, da solução, né, e fico à disposição para perguntas e dúvidas, né, tô à disposição de vocês, né, prazer falar aqui, fiquei super feliz, principalmente com a presença do professor Renê, né, e fico à disposição para dúvidas e perguntas, tá bom?